Diz assim a palavra de Deus: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado dos telhados. Diga vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos anjos de Deus... Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Pai, a Tua palavra foi lida. É a Tua palavra, não a minha. E é a Tua palavra que nós queremos ouvir, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa me usar e que o Teu Espírito Santo possa abrir a mente e o coração para dar entendimento, compreensão de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Faça isso na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Ó Deus, e fala porque nós queremos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, os 2 primeiros versículos desse texto, eles nos chamam a atenção porque aqui o texto está falando sobre os fariseus. Nós sabemos que os fariseus é um grupo de pessoas religiosas, e esse grupo, fariseus, saduceus, eles perseguiram Jesus. Desde que Jesus apareceu, começou o seu ministério, eles começaram então a perseguir Jesus e a questionar as coisas que Jesus falava. E o que Jesus mais falava era o fato dele ser o Filho de Deus, e sendo o Filho de Deus, ele era então o Messias esperado. Israel esperava a chegada do Messias que libertaria o seu povo do Império Romano da época. Jesus é essa pessoa. Jesus é essa pessoa. Hoje, nós temos pleno conhecimento disso, porque a palavra nos revela isso, mas muitos dos que pertenciam ao povo de Deus no passado não acreditaram nele, ou entendiam que ele não era quem ele dizia ser. Agora imaginem vocês, os fariseus, eles eram responsáveis, junto com os escribas, a ensinar o povo. Eles lideravam o povo de Deus, o povo de uma maneira geral, e eles ensinavam, eles falavam. Agora chega uma pessoa que se diz ser o enviado de Deus, o Messias, e essa pessoa começa a ensinar, e as multidões começam a seguir Jesus, seguir essa pessoa. Então, naturalmente, aqueles líderes religiosos começaram a sentir uma espécie de ciúme mesmo. Não podemos dizer que todos os fariseus perseguiram a Jesus. Nós temos exemplo de algumas pessoas, de algumas autoridades que se converteram, que aceitaram Jesus e que se tornaram crentes no Senhor Jesus e cristãos. E o texto começa, esse é um assunto que está presente em todos os evangelhos.
durante todo o ministério de Jesus, Jesus teve que enfrentar essas pessoas que o acusaram. E que por causa delas e das suas atitudes, ele foi preso, ele foi condenado, ele foi crucificado e ele morreu na cruz. E o texto começa falando, Jesus falando dessas multidões, e ele vai falar com os seus discípulos. Discípulos. Todo discípulo, para ser discípulo, precisa ter um mestre, um rabi. Então Jesus é o mestre e agora ele já tem discípulos. Todo discípulo precisa conhecer o seu mestre, porque o ideal, o alvo de um discípulo é se parecer com o seu mestre, aprendendo com ele, tanto nas suas palavras, seus ensinamentos, mas também vivendo como ele, todas as suas atitudes. E Jesus então começa a falar com os seus discípulos, e ele vai dizer, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia. Irmãos, sobre o que Jesus está falando? Jesus está falando, quando ele usa a palavra fermento, de influência, e neste caso, o fermento dos fariseus, uma influência que corrompe. Uma influência que faz mal. Uma influência que gera uma enfermidade. Então, Jesus, ele não aceita dissimulação, ele não aceita falsidade, ele não aceita fingimento, e falsidade, dissimulação, tudo isso é o quê? É a definição de hipocrisia. Então Jesus estava falando para os seus discípulos tomarem cuidado com aquelas pessoas falsas, com aquelas pessoas dissimuladas, com aquelas pessoas que fingiam ser quem elas não eram. E Jesus fala sobre isso. E Jesus agora se apresenta então como um mestre em Israel, por isso ele é chamado de Rabi, e ele está dizendo, vocês, como se ele estivesse dizendo, vocês precisam decidir a quem vocês querem servir. O desafio estava diante, falando para os discípulos, falando para as multidões, vocês querem me seguir, eu serei o seu mestre de fato, vocês escolheram a mim, ou vocês vão continuar seguindo essas lideranças hipócritas? Para a gente ser discípulo de Jesus, a gente tem que decidir. A gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que falar, eu quero ser um discípulo de Jesus. É como se Jesus estivesse assim, qual é o fermento que você vai colocar na sua massa? Ou que você vai comer? Qual é esse fermento que vocês estão preparados? Jesus está dizendo para que tomassem uma decisão, que eles fossem sejam influenciados pelos falsos mestres, ou fossem influenciados por ele mesmo. Enquanto os fariseus são falsos, fingidos, dissimulados, Jesus está falando isso, Jesus está questionando. Nós precisamos entender que Jesus é sincero, Jesus é verdadeiro, Jesus é humilde. Enquanto os fariseus falam que fazem o que eles não fazem, Jesus é inteiro verdade, nas suas palavras, nas suas ações. E aqui nós temos então um convite de Jesus: se alimentem do meu fermento, venham e sejam meus discípulos. Esse é o convite que Jesus fez neste mundo, quando esteve vivo, pregando, ensinando, curando. Este é o convite que Jesus faz para cada um de nós. Não é apenas sermos membros de uma igreja, não é apenas frequentar o culto dominical, não é apenas fazer coisas que soam como religiosidade, mas é de fato dizer, eu sou um discípulo de Jesus. Ele é meu mestre. Eu quero aprender com ele. Eu quero ser como ele. Eu quero viver como ele. Esse convite é o convite que Jesus faz para mim e para você.
Jesus está falando sobre essas coisas. Mas quando chegamos, versículos 2, versículos 3, ele faz essa afirmação complexa. E ele está falando dos fariseus, de que absolutamente nada do que for feito, do que for falado, seja sussurrando no ouvido de alguém, ou seja, gritando e proclamando, nada ficará escondido. Tudo será revelado. Ora, irmãos, nós já sabemos que Deus sabe todas as coisas. Por isso nós falamos que Deus é onisciente. Deus não aprende nada conosco. Nós aprendemos com Deus. Nós não ensinamos nada para Deus. Deus nos ensina. E feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é aquele que aprende com Jesus. Então ninguém esconderá para sempre as suas mentiras. É claro que Jesus está falando dos fariseus que viviam dessa forma. Em outras palavras, chegará o dia em que eles serão envergonhados. Jesus está falando isso. Chegará um dia que pessoas que são mentirosas, que pessoas que vivem dissimulando, fingindo ser aquilo que elas não são, como os fariseus, um dia essas pessoas serão envergonhadas. E que dia é esse? Na minha opinião, eu creio que é o dia da proclamação pública do reino de Deus, depois de todas as coisas finais e depois da ressurreição. Ali todas as coisas ficarão claras. Ali o joio vai ser separado do trigo, a palha vai ser retirada e vai ser jogada fora, vai ser queimada. Então Jesus está falando sobre esse dia que vai chegar, em que aqueles que pretendem, e aí eu estou usando o pretend, né, do inglês, de ser falso, né, mostrar aquilo que não é, transparecer aquilo que não é, falar aquilo que não crê, falar aquilo que não faz, por alguma razão, um dia estará nesta situação nada agradável que Jesus está falando. Por outro lado, todos aqueles que estiverem seguindo a Jesus como seus verdadeiros discípulos, portanto, nós estamos falando de pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Nós estamos falando de pessoas que foram perdoadas, vivendo, copiando o exemplo de Jesus. Estas pessoas que não serão envergonhadas, hoje, aqui agora, elas são convidadas a serem discípulos. Elas não podem viver fingindo, com falsidade, com dissimulação, mas assim como Cristo é verdade. Cristo é verdade. A palavra dele é verdadeira. Todos os seus discípulos precisam ser também verdadeiros. Depois disso, chegamos nos versículos 4 e 5. A Bíblia que eu estou lendo aqui dividiu esses 12 versículos em 3 blocos diferentes. Mas algumas versões, talvez seja a versão que você tem no seu celular ou na sua mão, aparece um bloco só, do versículo 1 até o versículo 12. Por isso eu fiz a leitura até o versículo 12. E aqui nós temos algo muito interessante, eu acho que é algo que faz muito sentido. Não que o que já foi falado, que ainda será falado depois disso, não faça, mas aqui está falando do medo. A quem nós devemos temer. O medo chega. O medo, ele simplesmente surge. Ninguém pode, ou ninguém tem a capacidade de evitar sentir medo. O medo é um sentimento humano. E nós não podemos fugir. Aliás, falando em medo, o medo está aí, diante de nós, presente, nos assustando, fazendo com que a gente fique tenso, fazendo com que a gente fique preocupado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E quanto mais a gente ouve coisas que estão acontecendo num lugar, no outro, parece que o medo aumenta. Por causa do medo, pessoas tomam as suas decisões. Por causa do medo, pessoas estão indo embora. Por causa do medo, pessoas não querem sair de casa. Por causa do medo, pessoas não querem se expor. E esse texto está falando também sobre
sobre esse medo. E olha que coisa linda quando Jesus começa o versículo 4, digo a vocês, ele está falando para os seus discípulos, e aqui ele chama, meus amigos, não temam os que amam, os que matam o corpo, e depois disso, nada mais pode fazer. Está falando do homem, está falando das autoridades religiosas que oprimiam, que condenavam à morte, mas era só isso que eles podiam fazer. E mesmo não sendo só isso, era algo que faziam e que gerava medo, de modo que muitos, ao serem desafiados a seguir Jesus, teriam que lidar com o medo de serem perseguidos por essas autoridades. Lembrem-se que o apóstolo Paulo, antes de se tornar quem ele de fato foi, ele era um perseguidor, e ele tinha autorização para prender cristãos. Ele foi testemunha de morte de cristãos. Então, esse era o medo daquele dia. Jesus está falando isso, olha, mas não temam essas autoridades, não temam essas pessoas más. Eles podem até matar o corpo, ok, é ruim, né? Mas é só isso que eles podem fazer. Mas temam aquele que não só pode matar, mas como também pode jogar no inferno. Jogar no inferno. Jesus, está nos ensinando a lidar com o medo. E Jesus está nos convidando a confiar naquele que está acima de toda e qualquer autoridade. A autoridade. Eu poderia ficar aqui mencionando inúmeros nomes, eu até pensei, pulei isso, eu ia falar isso no início, porque o nosso tempo está avançado hoje. Tantos nomes da história, presidentes deste país, do nosso país, quantos nomes da própria Bíblia, exemplos inúmeros que nós temos da Bíblia de pessoas que exerceram o poder, que tinham a autoridade, e tendo o poder e a autoridade podiam fazer o bem ou podiam fazer o mal. Muitos fizeram o bem, outros fizeram o mal. Mas agora Jesus nos chama a temer aquele que não faz o mal, aquele que só faz o bem. E quando diz que ele não apenas mata o corpo, mas também tem poder para lançar no inferno, que está dizendo que é o contrário de todo e qualquer tipo de autoridade que se levanta, existe um Deus que sim, ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder. Então Jesus está dizendo exatamente isso. O medo dos homens ou o medo de Deus? Temer ao homem ou temer a Deus? Então esses versículos estão intimamente ligados aos versículos anteriores. E aqui nós temos pelo menos duas ideias. A primeira é que muitos são falsos diante dos outros. O que é falsidade? Hipocrisia. Falsos diante dos outros, por causa hipocrisia. E por que eles são assim? Para não chatear, para não os magoar. Sabe quando você finge para não chatear aquela pessoa? Sabe quando você dissimula ser o que você não é, para não ofender aquela pessoa? Isso é hipocrisia, né? Mas às vezes também por medo. Medo do quê? Medo de ser rejeitado. Medo de ser abandonado. Medo de não ser aceito. A gente vê isso acontecendo dia após dia, quando a criança chega na adolescência. Uma necessidade de ser o quê? Recebido, de ser aceito, de ser acolhido. E muitas das vezes, essa necessidade leva a agir não de acordo com aquilo que de fato crê, não de acordo com aquilo que de fato aprendeu em casa, mas de forma diferente. Por quê? Porque tem medo de não ser acolhido, porque tem medo de ser rejeitado. Mas a segunda ideia, eu disse que pelo menos duas, é o medo real de ser perseguido. É o medo real de ser torturado e até mesmo morto.
é o medo das autoridades, é o medo do poder do homem. Nas últimas pregações, eu falei sobre o livro de Daniel. Não na última, não na minha última, mas nas últimas. Domingo nós ouvimos sobre Daniel. E nós temos exatamente um exemplo ali. Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel. Pessoas que tiveram que lidar com situações contrárias e não eram situações tão corriqueiras e simples. Por quê? Porque estavam lidando com autoridades, com decretos. Decretos que não poderiam ser desobedecidos. E nós temos um exemplo tremendo de, entre aspas, vou dizer discípulos, porque naquele tempo Jesus ainda não tinha se manifestado, mas de discípulos, de homens de Deus, que apesar do medo, preferiram ser lançados na fornalha ardente do que obedecer ao rei. Preferiu ser lançado na cova dos leões do que ser hipócrita diante do rei e das demais autoridades e mentir dizendo que não oraria mais ao seu Deus. Então, medo existe. Quem tem todo o poder é Jesus, Ele tem toda a autoridade. Nós temos que lidar com medo, nós temos que enfrentar situações com medo. O discípulo de Jesus, e agora eu estou falando de mim, estou falando de você. Ele não teme ao homem, mas ele teme a Deus. Reverência diante de Deus. Cuidado com as coisas de Deus. Zelo com as coisas de Deus e diante de Deus. Seriedade com a obra de Deus. Levar a coisa a sério. Levar a igreja de Jesus a sério. A Bíblia diz que essa igreja, ela foi estabelecida, para ela ser estabelecida, ela é o quê? A igreja é gente, somos nós, pessoas, pecadores. Para que ela fosse estabelecida, Jesus teve que morrer. Então, quando a gente compreende isso, como nós celebramos, a gente leva a igreja de Cristo muito a sério. O discípulo de Jesus não brinca com as coisas de Deus. Ele não pode ser igual o fariseu, dissimulado, fingido, ele precisa ser verdadeiro. Discípulos, esse é um grande desafio que está diante de nós e diante dos conflitos da atualidade, coisas que nós precisamos que nós precisamos lidar, coisas que nós precisamos lidar. Então, temam a Deus, a palavra diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está com medo? Está assustado? A Bíblia diz, tema a Deus. Essa é a escolha mais sábia que você vai fazer para a sua vida em tempos de perseguição. Temer a Deus, se apegar a Deus, se apegar às coisas de Deus, amar as coisas de Deus, amar aquilo que Deus ama, cuidar daquilo que Deus cuida e quer que você cuide, participar com as coisas dele, das coisas da sua igreja. É isso que nós precisamos focar a nossa vida como os discípulos, em tempos bons e em tempos ruins. Temor a Deus. Temor a Deus. Do versículo 6 a 7, nós temos aqui, Jesus quer explicar por que nós precisamos fazer essa opção verdadeira, essa opção certa. E aí ele vai mencionar os pardais. Veja, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles, e até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Olha que coisa linda, meus irmãos. Jesus está falando do valor que Deus dá a cada um dos seus filhos. Deus não lhe trata como qualquer um. Você tem valor diante de Deus. O preço foi alto.
O preço foi alto, o sangue de Jesus. Então o que Jesus está falando aqui é para você entender que esse Deus que cuida até dos pardais, que com 2 moedinhas romanas, que não valem quase que nada, porque pardal era comida de gente muito pobre. Com 2 moedinhas podia se comprar 5 pardais. E aí ele está dizendo, Deus não se esquece de nenhum deles. Deus não se esquece daquilo que aparentemente não vale nada. Deus não se esquece daquilo que talvez nós olhamos e pensamos que é algo insignificante, mas Ele não se esquece. E aí, o que Jesus está falando aqui? Presta atenção, meus discípulos, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Olha que coisa grandiosa. É mais fácil para Jesus contar os cabelos de uns do que os dos outros, né? Algum tempo atrás era difícil contar os meus, agora já está podendo contar, está ficando mais fácil. Mas irmãos, é uma maneira de Jesus dizer que, presta atenção, eu estou de olho em vocês, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está passando, eu sei o que você está enfrentando, eu sei que você está sentindo medo, você está com receio, mas presta atenção, todos os cabelos da sua cabeça, eles estão todos contados. Prestem atenção, se Deus cuida dos pardais, e aí podemos lembrar, texto paralelo, se Deus veste os lírios do campo, né? Se Deus, Ele alimenta todos os animais, os passarinhos, vocês valem muito mais do que tudo isso, do que todos eles. Irmãos, presta atenção, o discípulo, usando a linguagem bíblica, é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Nós que somos pais, amamos os nossos filhos, claro, evidentemente. Nós que somos pais de menina, logo, Everton, você vai experimentar isso. A gente tem um instinto de proteção, aquela coisa, é a minha menina. Eu não estou falando que a gente não fala isso para o nosso menino, né? Mas eu estou usando a linguagem bíblica. Se nós amamos assim, se nós queremos proteger dessa forma, se nós queremos suprir o que Jesus está falando, Deus faz isso comigo, Deus faz isso com você. Então abra os olhos, perceba o que Deus está fazendo no meio da crise, e não pense que Ele não está fazendo nada. Perceba que apesar dessa situação difícil em que você se encontra, os olhos dele continuam sobre a sua vida, sobre você. Ele sabe onde você está, ele sabe onde aquele que te persegue está. E aconteça o que tiver de acontecer, ele vai continuar com você. Os olhos dele estarão sempre sobre você, que é discípulo, que ama a Deus e que ama as coisas de Deus. Amém? E aí nós seguimos, versículos 8 e 9, Jesus vai falar sobre confessar o Filho do Homem. O que é confessar? É declarar quem Ele é. É acreditar quem Ele é. Olha o poder da declaração de fé em Jesus. Nós vamos lembrar aqui que Jesus está sendo perseguido pelas autoridades religiosas judaicas, acusado de ser o falso Messias, acusado de ser um enganador, acusado de ser um impostor, declarado como persona não grata, declarado como uma pessoa não bem-vinda. Por isso, Jesus, nós vamos te matar. Apteu, nós vamos te pegar. E nós estamos preparando uma situação para que isso aconteça.
Então Jesus enquadra os seus discípulos. E aí? Vocês são de fato meus discípulos? O que vocês vão fazer? Qual a decisão que vocês vão tomar? Vocês vão concordar com os fariseus? Ou vocês vão crer de fato quem eu sou e crer em cada uma das promessas que eu estou fazendo para vocês? Confessar, irmãos, confessar é enquanto os outros estão dizendo que Jesus é um homem como qualquer outro, você vai dizer que não, que ele é de fato o Filho de Deus. Confessar é enquanto outros estão dizendo que todos os caminhos levam até Deus, você vai dizer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Confessar é enquanto os outros não acreditam que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, você vai dizer sim, ele nasceu da Virgem Maria, ele é o Filho de Deus e nele eu creio. Confessar é enquanto os outros dizem que Jesus nunca foi o Messias, o Salvador, afinal de contas morreu e seu povo continuou subjugado pelos romanos, você diz que não. Não existe outro nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. E confessar, irmãos, é enquanto os outros estão dizendo que Jesus morreu e morto está, você e eu podemos cantar assim: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Cante novamente só essa parte, assim, ó. Está nas mãos do meu Jesus. Nós estamos nas mãos de Jesus. Nós estamos nas mãos dele. Ele nos comprou e ele não abre mão de nós. E ele não nos abandona. Ele está presente no dia da alegria, no dia da tristeza, no dia da festa, no dia do choro. Nós temos esse dono maravilhoso e nós estamos nas mãos desse dono maravilhoso. O versículo seguinte fala sobre... Versículo 10, né? Diz uma coisa muito interessante: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. O final desse versículo talvez seja um dos versículos mais complexos da gente explicar. E é também uma afirmação que gera muito medo nas pessoas que temem a Deus. O medo de blasfemar contra o Espírito Santo. E fica mais forte ainda, porque diz assim: aquele que pecar contra o Filho do Homem, ou seja, quem que é o Filho do Homem? É Jesus. Será perdoado. Isso é o anúncio do Evangelho. É o anúncio das boas novas. Você pode vir para Jesus ou ir para Jesus, porque todos os seus pecados, quando você vai para Jesus, quando você crer em Jesus, todos eles são perdoados. Jesus perdoa. Jesus perdoa. E quando ele nos ensinou a perdoar aqueles que nos ofendem, 70 vezes 7, é para mostrar quão grande é o amor dele por nós e como ele nos perdoa. Como ele nos perdoa. Mas o texto diz que blasfemar contra o Espírito Santo, essa blasfêmia não tem perdão. Blasfemar
dentro do contexto dos evangelhos, é porque Jesus tinha curado, Jesus tinha exorcizado uma pessoa. Jesus tinha expulso o demônio de uma pessoa. E aqueles fariseus disseram que ele fez isso em nome de Beelzebul. Nós sabemos que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que Jesus era o próprio Deus. Era o próprio Deus. E aqueles homens estavam dizendo que ele não era o Deus, não era Deus, que ele não era o Filho de Deus, que o poder dele não era o poder do Espírito Santo de Deus, mas que ele agia em nome de Beelzebul, de Satanás. O texto está falando sobre isso. Esse é o contexto. E muitas pessoas ficam preocupadas com isso. E eu já estudei muito sobre isso, mas resumindo, porque olha a hora e olha o tempo, né? Para você ficar tranquilo, você que é discípulo, uma das explicações que nós temos, que o verdadeiro discípulo de Jesus, eu não estou falando do hipócrita, do que dissimula, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele sequer é capaz de blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se você está em Cristo e nova criatura você não vai... Eu não estou falando que você não vai questionar, por exemplo, nós temos igrejas conservadoras, igrejas pentecostais, e aí tem aquelas manifestações, e você não... Tipo assim, será que isso realmente é do Espírito ou não? Peraí, a Bíblia diz que nós temos que ser como os crentes de Bereia. Não é isso. E os crentes de Bereia precisam confirmar. Não é ter dúvida. A gente pode ter dúvida de algumas coisas. Eu já vi coisas sendo feitas em nome do Espírito Santo, que eu falei, epa, tem coisas estranhas acontecendo aqui, e eu não creio, Senhor, me dê discernimento que isso seja coisa do Espírito Santo. Mas eu não estava com isso blasfemando contra o Espírito Santo. Então, se você de fato é esse discípulo verdadeiro, fica tranquilo, porque o próprio Espírito que habita em você e que te selou, não permitirá que você blasfeme contra ele. Pelo contrário, esse Espírito, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda. Então a gente está falando de medo, a gente está falando de ser discípulo, e aí a gente conta com uma ajuda poderosíssima. O próprio Deus que nos convida para sermos discípulos, Ele, pelo seu Espírito Santo que habita em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós sejamos verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos. Irmãos, eu creio que a minha oração tem poder, mas eu creio que a sua oração também tem poder. Sacerdócio universal, todos nós que cremos, oramos, Deus ouve as nossas orações. Mas é inexplicável. Talvez a gente não consiga entender a profundeza, a profundidade do que é ter o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis. É como que chorando dentro de nós, porque as palavras dele mesmo não seriam suficientes para expressar aquilo que ele está sentindo por nós. Então não dá para blasfemar. Não dá para blasfemar. E uma segunda coisa, se você está preocupado em blasfemar contra o Espírito Santo, o simples fato de você estar preocupado de blasfemar ou de ter blasfemado já mostra o quanto você zela disso e que a última coisa que você quer fazer é blasfemar contra o Espírito Santo. Amém? E terminando, irmãos, o Ministério de Louvor pode subir. Versículos 1 os últimos versículos. 11 e 12. Diz o texto assim: quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar. Aí vem o Espírito Santo de novo, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer.
O selo está aí, na vida do verdadeiro discípulo. Esse selo que é o Espírito Santo, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. E esse Espírito Santo, se você clamar por ele, se você obedecer a palavra quando diz, enchei-vos do Espírito Santo, não entristeçais o Espírito de Deus, ele vai colocar palavras nas suas bocas. Ele vai responder. Não é você. Ele vai falar por você. Porque você é discípulo. Porque você ama. Então, não temos outra coisa a falar sobre esse versículo, que é, não tema ou não blasfeme contra o Espírito Santo, mas se encha do Espírito Santo. Dias difíceis, dias de perseguição, dias de luta, dobre os seus joelhos no chão e diga, Espírito Santo, me enche com a tua presença. Espírito Santo, domina o meu pensamento. Espírito Santo, atua nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Encha do Espírito Santo. Fique de pé. O convite de hoje para a minha vida, para a sua vida, é coma do fermento de Jesus. Tenha uma overdose de Jesus vivendo sem hipocrisia diante de Deus e diante dos homens, vivendo com sinceridade, vivendo com honestidade, vivendo com humildade. E como o fermento, ele é usado para influenciar a massa. Viva assim, influenciando. Tema a Deus acima dos homens. O homem pode matar o corpo e você me pergunta, isso é pouco? Sim, Deus tem poder sobre tudo, sobre a vida e sobre a morte. O homem pode sim te rejeitar, o homem pode te abandonar, mas Deus não te acolhe, não só te acolhe, mas também nunca te abandona. Como Ele também coloca pessoas na sua vida que vão te amar, pessoas que vão te respeitar, pessoas que vão decidir caminhar com você. Não precisa ficar mendigando a amizade, o acolhimento, fazendo coisas que o Deus que você tem que temer diz para você não fazer. Sabe por quê? Porque esse Deus que você teme, que você se coloca o teu mestre como discípulo, Ele vai levantar pessoas. Deus às vezes age fazendo um milagre, às vezes Deus manda uma pessoa e a bênção chega através da vida dessa pessoa. Então tema a Deus, e eu quero dizer que essas pessoas que serão usadas por Deus para abençoar a tua vida, essas pessoas estão dentro da igreja de Jesus. Eu sei que Deus usa até o ímpio, mas no contexto de igreja, de povo de Deus, presta atenção, dia a dia, cotidiano, sabe, irmãos, a gente tem que estar perto de gente que crê como a gente crê, que confessa o que a gente confessa. É assim. Abrace, participe de um pequeno grupo da igreja. Ali a gente fala dos nossos problemas, ali a gente ora uns pelos outros, ali a gente é fortalecido. Se envolva com gente boa e pare de andar. Discípulo de Jesus não anda com gente ruim. E quando está na presença de gente ruim, é para influenciar, para que essa pessoa ruim mude, vendo em você, discípulo, a presença de Jesus, a presença de Deus. Então escolha com quem você anda. Não tenha vergonha de Jesus. Se você ainda não teve a coragem de confessar Jesus como o Filho de Deus, o seu único e suficiente Salvador, talvez hoje essa palavra de confissão é para você. Confesse já. É só você dizer: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, seja o meu Salvador também. Eu quero experimentar isso, eu quero ter o Espírito Santo, eu quero ter essa paz, eu quero ter essa plena convicção de que eu faço parte desse povo que o Senhor não abandona. É só falar para Ele: Tu és. E se você já fez isso,
preste atenção, mas você anda distante. Lembra do temor? Levar as coisas a sério? Jesus disse que até aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado. Isso significa, irmãos, que Deus nos dá, enquanto vida temos, novas oportunidades. Então, se você se distanciou e hoje está aqui ouvindo essa palavra, ou se você anda seco, o terreno aí do coração tá árido, está começando a rachar, se está se amargurando, e você está aqui hoje, é porque Jesus está falando para você: volta para mim, volta para a minha presença, volte a buscar a minha presença, volte a experimentar aquelas coisas que você já experimentou, volte para o seu primeiro amor. Jesus está falando isso. Volte, não fique distante. É hora de voltarmos para Jesus, é hora de estarmos firmes em Jesus, é hora de estarmos unidos em Jesus. Confie que Jesus, que Deus em Jesus e na força do Espírito Santo cuida sim de você, cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida das suas finanças, cuida da sua saúde, cuida dos seus filhos. É Ele quem cuida. Você vale mais do que um simples pardal, por isso Ele cuida. E Ele está cuidando agora. E Ele está dizendo: se você está duvidando hoje, eu quero que você saia deste lugar com essa plena convicção de que os homens podem se levantar contra você, mas eu estou cuidando de você. E se você for levado injustamente à presença de autoridades, não pense que acabou, não pense que é o fim, porque nós oramos para que isso não aconteça, e muitos têm orado todos os dias. Nunca ignoramos o fato de que Jesus também disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se isso acontecer, quem é que vai estar ali com você? O texto que eu li, Jesus disse o seguinte: olha, se vocês forem levados às autoridades, o meu Espírito estará com vocês. E Ele vai colocar as palavras em suas bocas. Irmãos, isso não é pouco não. Isso é muito. Isso é demais. E eu queria terminar enquanto cantamos. Se você quiser se derramar na presença do Senhor Jesus nessa manhã, seja por quaisquer motivos, enquanto cantamos, eu vou convidar você para sair do seu lugar, vir aqui para frente e adorar primeiro, adorar aquele que tem tudo sob controle, e depois nós vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida, mas não demore não, venha logo, venha rápido, vamos adorar e vamos buscar o Senhor.